E vai ser assim na sua vida. Toda a escuridão que tem impedido você de enxergar, hoje o Senhor tira. Hoje o Senhor limpa as escamas dos teus olhos e diz para ti: haja luz. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Que a gente possa vigiar, né? Que a gente possa realmente tomar posse da palavra do Senhor. Não é, aí você fala assim: pastora, mas eu não posso ler a Bíblia no celular? Pode. Só não pode ser a sua prioridade. Só não pode ser a sua prioridade. Porque a nossa prioridade maior é Deus. É a palavra do Senhor. Por quê? Porque chegará um tempo, irmãos, que não teremos Bíblia e nem celular. Então, se você não ler para descer a tauba do seu coração, como diz a palavra, vai chegar uma hora que você vai esquecer. Vai chegar uma hora que você vai esquecer. Quando não tiver mais o celular e não tiver mais o papel, e você não leu para gravar a tauba do seu coração, e aí? Como que nós vamos fazer? Por isso que a palavra diz: leia e grave na tauba do coração. Por quê? Porque lá ninguém rouba. Aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Ninguém tira. Amém? Vamos entrar na palavra, em nome de Jesus, né? Deus me deu uma palavra que é conhecida já por muitos, que está lá em Gênesis, que fala de um tio e de um sobrinho, né? Que muitas vezes, aos olhos humanos, é enganoso, que foi o que aconteceu aqui, que é o que a gente vê aqui na palavra. Está lá em Gênesis 13, a partir do versículo 7. Gênesis 13, 7, que fala assim: Abraão e Ló separam. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus, fariseus, habitavam então na terra, e disse Abrão a Ló: ora, não havia contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E escolher a esquerda, e eu irei para a direita. Se escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló, aos seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, toda regada, antes de o Senhor ter destruído. Olha só, vou ler de volta. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim, o Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Então Ló escolheu para toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E partisse-se do outro, habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar,
onde estás para habitar do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que eis de lhe dar, de ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como a terra, da maneira que se alguém puder contar do pó da terra, também a tua semente será contada. Amém. Né? Glória a Deus por isso. Aqui a gente vê um tio e um sobrinho. Muitas vezes, que nem aqui a gente olhando, a ambição dos pastores, né? Quando fala pastores aqui, era, vamos dizer, os funcionários de Ló e de Abrão, que aqui ainda não era Abraão, Deus ainda não tinha trocado o nome dele, que começaram a brigar entre si. Acredito eu que devido a visões diferentes, talvez um trabalhasse mais do que o outro, talvez um produzia mais do que o outro. A Bíblia aqui não fala o motivo da contenda deles, só fala que eles tinham contendas. E viu Deus que isso não agradava. Por quê? Porque Deus não se agrada de contenda. E viu Deus que isso não agrada. Então Deus chamou Abraão e falou assim: olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Está tendo muita briga, está tendo muita confusão. Chegou a hora de separar. Vamos separar. Fala para teu sobrinho escolher um lado, ele vai para um lado, ele vai para outro. E isso faz eu lembrar aqui, no começo da Bíblia, que Deus fala para Abraão: pega a tua família e sai da tua parentela. Deus falou isso para Abraão bem antes. Se você ler a Bíblia antes, Gênesis está lá, quando Deus fala para Abraão, né? E se você parar para pensar, Deus já tinha avisado Abraão que não era para levar ninguém, que era ele, a mulher e os filhos. Quando Deus fala: pega a tua parentela, pega a tua família e sai. Mas, como sempre, a gente tem o coração mole, como sempre, a gente sempre dá aquele jeitinho, né? Acabou levando o sobrinho. E acredito eu que Ló deve ter ficado um bom tempo ainda, né? Até gerar essas confusão. E chegou uma hora que, acredito que essas confusão estavam tão grande, que Deus falou assim: não, chega, vamos separar, manda escolher um lado, ele vai para leste, você vai para oeste, vai para o sul, você vai para o outro lado. Mas o oposto. Tá bom. Chega Abraão, fala com Ló: olha, devido aos nossos pastores, não está mais se unindo, está tendo muita confusão, está tendo muita contenda, vamos nos separar. Para que isso não vire uma confusão maior. Acredito que ele deve ter falado desta maneira, né? Não está na Bíblia, para que não vire uma confusão maior. Vamos fazer o seguinte: eu te deixo você escolher o lado que você quiser. Você vai lá, a gente vai lá para o centro e você olha. O lado que você escolher é seu. Ló deve ter pensado: ai, glória a Deus, agora eu vou prosperar. Vou sair de perto do meu irmão, vou crescer. Tem certeza, Abraão, que eu posso escolher? Tenho, pode escolher. Ló olha para as campinas e vê um lugar verde, bonito, frutífero, acredito eu, né? Cheio de frutas. E o outro lado, aquele deserto. E ele olha assim e fala assim: eu vou para o deserto? Se ele está me dando a opção de eu escolher, por que eu vou escolher a pior parte? Eu vou escolher a melhor.
pergunta para ele: tem certeza que eu posso escolher? Abraão diz: tenho, pode escolher. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida, a gente não faz isso? A gente acaba indo pelo olhar, não pelo sentimento e não pelo coração, mas pelos olhos. Por isso que tem um velho ditado que fala: os olhos é enganoso. E é verdade, porque aqui foi bem enganoso, né? Porque fala que Sodoma, antes de haver todo este mal que houve lá e ser destruído, era um jardim. Era lindo, maravilhoso, mas devido ao pecado, foi destruído. E diz a palavra que Ló foi para lá, para o jardim, para as terras prósperas, verdes, frutíferas. E Ló foi para onde? Abraão foi para onde? Para o deserto. Só onde está a diferença. Se a gente ler aqui, vai estar lá. Quando Abraão chegou lá no deserto, na terra seca, onde só tinha pedra, a primeira coisa que ele fez foi um altar para o Senhor. Olha a diferença de um para outro. O outro chegou, foi fazer festa, foi aproveitar as coisas boas da carne. E Abraão não. Abraão, a primeira coisa que ele fez foi montar um altar para o Senhor. Foi agradecer pela terra que o Senhor tinha dado para ele. Aí você fala: nossa, pastora, mas como pode uma pessoa agradecer por uma terra seca, sem nada, sendo que ele podia ter ido pelo outro lado? Ele podia ter pegado a terra frutífera, porque qualquer um de nós olhando, era o que ia fazer, se a gente tivesse a opção de escolher. Jamais você ia escolher pouco. Que nem, por exemplo, se te oferece 2 presentes. Um é uma aliança de ouro com esmeralda, e outro é uma aliança de bijuteria. Qual que você vai escolher? O ouro. Só que a aliança de bijuteria, ali está ungida pelo Senhor. Ali foi o Senhor que preparou. Então você vai pôr no seu dedo e ninguém vai tirar. A aliança de ouro, você vai pôr no seu dedo, vai correr o risco de você perder a aliança e talvez até perder o dedo. Olha a diferença dos olhos, da gente não sentir a diferença do que Deus tem para a gente. Porque muitas vezes a gente esquece de orar e falar: Senhor, qual a melhor decisão? Senhor, qual o melhor caminho que eu devo tomar? O que o Senhor tem? O que o Senhor tem preparado para nós? Para mim? Não. Muitas vezes a gente vai pela emoção, que nem Ló. Ló foi pela emoção, pela ambição, talvez. E isso de Ló ocorreu grandes lutas, grandes coisas. Quer ver o que aconteceu com Ló? Vamos lá no versículo, no capítulo 14, versículo 14, que eu não vou ler tudo, que fala assim: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Dividiu-se contra ele, diante a ele e os seus criados, e o feriu, e o perseguiu até Odá, que fica à esquerda de Damasco, e tomou a fazer
toda a fazenda e tornou a fazer e trazer também a Ló, o seu irmão, e a sua fazenda, e a sua mulher, e o seu povo. Está vendo aqui? A guerra que deu. Ló foi para um lugar rico, só que lá não era um lugar, talvez fosse um lugar para Abraão. Por quê? Porque Abraão ia fazer diferente. Abraão ia fazer um altar para o Senhor, talvez Abraão fosse evangelizar, talvez essa situação tivesse mudado. Ao contrário de Ló, que foi participar das festas, que foi participar das coisas do mundo. O que aconteceu? Provavelmente desagradou os reis daquela época, porque tinham 7 reis. Desagradou, os reis mandaram prender. Quem foi salvar? O irmão. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que na palavra fala que eram 5 reinos, né? 5 reis. Então, acredito eu que a tropa deles era enorme. Concorda? E Abraão foi apenas com 318 homens para uma guerra. Isso é confiar em Deus. Isso é ter convicção de Deus. Porque só louco vai enfrentar milhões de soldados armados, revestidos. Acredito eu que os soldados de lá deviam ter tudo, capacete, armaduras, deviam ser soldados preparados para a guerra. E os pastores de Abraão aqui não eram preparados para a guerra, porque eram pastores de ovelhas, pastores de terra, eram pastores do povo, não de guerra. Era o que eu estava meditando. Eu falei, gente, isso é coisa de louco. Isso é coisa de louco. Como que você prepara 300 homens, com espada, com madeira, com pau, sabe lá Deus com o quê, para ir enfrentar um exército cheios de armas? Quantas vezes na nossa vida nós não vemos o gigante maior do que é? Quantas vezes a gente não vê aquele gigante e fala, ai Senhor, este é grande, este eu não consigo, esse para mim não dá. Este para mim é melhor parar. Então eu vou recuar. Porque Abraão aqui, ele tinha opção de não ir lá. Falar, não, meu irmão, meu sobrinho escolheu. Então, ele que plantou, ele que colha. Eu não estou nem aí. Mas não. Abraão não pensou 2 vezes. Abraão foi lá. Abraão falou, não. Vou eu socorrer. Vou eu fazer. Espera aí. Foi lá, reuniu os homens, que nem fala aqui, os criados dele, né? Na outra parte fala pastores. Reuniu. Vamos lá. É meu irmão. Vou lutar por ele. Vou vencer a guerra por ele. Não vou olhar a dificuldade. Aqui mesmo a gente vê isso. Aqui mesmo a gente presencia isso. Quando eu fui fazer estágio, que eu faço estágio de serviço social, o primeiro lugar que eu fui foi numa igreja, da Igreja Batista. Eles têm um trabalho lindo. Então, peço até que vocês estejam orando por eles também, quando vocês lembrarem. Eles recolhem pessoas alcoólatras, prostitutas, travestis, todos, e cuidam. Né? Tem um prédio lá na Luz que são os cafetões que cuidam, sabe? Eu tive, vou dizer, o prazer de ir lá. Vocês não têm noção do que é aquele lugar. As mulheres que vivem ali, elas agradecem quando você chega lá durante o dia para levar uma palavra. Porque você só pode ir o dia, à noite você não pode. Elas agradecem, sabe?
Então, aí você fala assim, mas eu preciso ir lá para a Jordânia. Não, aqui mesmo você pode trabalhar para o Senhor. Aqui mesmo você pode levar a palavra. Se você for, qualquer lugar, tem pessoas necessitadas da palavra do Senhor. Sabe? Que nem aconteceu aqui da palavra. Às vezes a gente se acomoda tanto ali no nosso bem-estar. Tanto. Reclamamos às vezes por tão pouco. Às vezes é tão pouco, por causa de uma dor de cabeça, por causa, sabe? Porque eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa grande. Às vezes é tão pouco, é tão insignificativo. Sabe, agradeça. É o que eu sempre falo na minha casa. É o pouco. Ah, não tem o bife? Tem o frango. Agradeça pelo frango. Não tem o frango? Tem o ovo. Agradeça. Modesta parte, adoro um arrozinho branco com ovo frito. Né? Um arrozinho fresquinho, uma delícia. Né? Agradeça a Deus. Sabe? Porque se a gente olhar, tem tanta gente passando fome. Tanta gente passando necessidades. E a gente tem um teto, tem uma casa, tem uma roupa para vestir. Sabe? Então, isso sempre me chama a atenção. Sempre, irmãos. E eu vou morrer falando isso. Deus sabe do meu coração. Eu acho que é por isso que eu fui para serviço social. Porque isso me parte o coração. Quando eu vejo uma pessoa nesse estado. Tudo bem que os moradores de rua não gostam de mim, né? Eu passo na rua e eles correm atrás de mim. Mas eu sei por quê. Que é porque eu oro por todos eles e eu creio na salvação. Né? Então eu creio, irmãos, assim, que a vida da gente é passageira. De nada a gente leva nessa terra. Nada. É como eu estava falando com o meu marido essa semana. Nem o corpo, que a gente tem que cuidar, porque enquanto a gente estiver aqui é templo do Espírito Santo, a gente leva. Porque a palavra do Senhor diz que é um novo corpo. Até isso Deus troca da gente. Ah, pastor, então eu não preciso cuidar desse corpo. Não, não, irmãos. Precisa sim, porque a palavra diz que é templo do Espírito Santo. Então precisamos cuidar. Precisamos cuidar sim. Precisamos fazer o exercício. Precisamos fazer um check-up. Porque vivemos na terra, estamos sujeitos. Deus pode curar? Pode. Creio. Eu creio verdadeiramente no milagre do Senhor, porque eu vivo o milagre. Mas também creio que foi Deus que deixou os médicos. Né? Foi Deus que deu a sabedoria para os médicos também. Então a gente está na balança. Concorda? Né? Então, mas eu creio, como diz a palavra, que Abraão foi socorrer o irmão. O sobrinho, né? Irmão não. O sobrinho. Por quê? Porque Abraão era uma pessoa que não guardava mágoa, não guardava ressentimento. Abraão era uma pessoa de bom coração, de humildade. Porque se fosse outro, irmãos, ele falava assim, não, você escolheu, você preferiu, fica aí. Eu estou bem no meu lugar porque Deus me prosperou. Porque foi ali no deserto que Deus prosperou Abraão. Foi ali no deserto que as coisas cresceram. E isso me chamaram a atenção. Então não precisa, para as coisas crescerem, não precisa da força do homem. Não precisa, apenas da força de Deus. Sabe? Se Deus está no negócio, irmãos, não tem como dar errado. Não tem. Se o Senhor está no negócio, se o Senhor falar assim, vai, pode ir sem medo. Porque o Senhor se responsabiliza. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre também. Então não adianta bater. Então, irmãos, eu creio que não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que Deus trouxe você nesse lugar. Não é à toa que você serve a um Deus vivo. A um Deus que tudo pode. A um Criador que criou céus e terra. E não satisfeito, ainda criou tudo que há aqui. Porque a própria palavra diz que o mundo era escuro.
era vazio. E não tinha nada neste mundo. Nada. O que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez foi falar: haja luz. A primeira coisa. Se você parar para pensar, ali já fez tudo. Isso significa o quê, irmãos? Que Deus não habita na escuridão. Deus não habita na escuridão. Senão Deus tinha vindo habitar na terra, no escuro. Mas não, Deus diz: haja luz. E diz a palavra: e houve luz. E vai ser assim na sua vida. Toda a escuridão que tem impedido você de enxergar, hoje o Senhor tira. Hoje o Senhor limpa as escamas dos teus olhos e diz para ti: haja luz. Porque aqui em Abraão não tinha luz. Aqui em Abraão não tinha água. Aqui em Abraão não tinha um verde, uma árvore. Era deserto. No deserto só tem areia. No deserto não tem nada. E ainda o Senhor diz para ele: só conta as areias, os grãos de areias, e assim será a sua descendência. E diz a palavra que Abraão foi muito próspero. Muito próspero. Deus prosperou Abraão. Por quê? Porque Deus viu o coração de Abraão, que não estava apegado nas coisas. Muitas vezes deixamos de ganhar presentes de Deus, porque estamos apegados em bens materiais, porque estamos apegados em coisas do mundo. Muitas vezes você fala: ai, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso. Aí Deus olha para você e fala: você precisa para quê? Se eu te der um carro, na primeira oportunidade que você tiver, você vai pegar o carro e vai para a praia. Porque você vai falar que precisa descansar. Você vai deixar o meu culto. Se eu te der uma casa neste momento e você não estiver preparado, você não vai receber meus filhos lá, porque talvez vai sujar, porque talvez vai acontecer qualquer coisa. Então, muitas vezes, irmãos, Deus prepara o nosso coração para receber a bênção. Por quê? Porque não estamos preparados. Que nem ontem, o Lucas ainda brincava aqui comigo, né? Por vocês perderem, irmãos. Olha, quem não veio no culto de jovens ontem, desculpa, perdeu. Foi uma benção. O culto de jovens está sendo uma benção. É um diferente do outro, irmãos. Desculpa fugir da palavra, mas não dá para deixar. Por quê? Porque meu coração tem se alegrado demais. Cada culto de jovens tem um jovem pregado. Eles trazem a palavra. Irmão, vocês precisam ver como eles estão preparados. O Lucas ontem trouxe uma palavra aqui tremenda. Uma palavra abençoadíssima. Muito abençoada, irmãos. Então, você que não vem, está perdendo, viu? Está perdendo mesmo, porque, olha, é um culto melhor do que o outro. Os nossos jovens, é pouquinho, mas tem aprendido, tem buscado, tem orado, tem jejuado, porque eu tenho visto que aquilo ontem aqui, na presença do Lucas, foi jejum e oração. Porque estava preparado, irmãos, e ninguém se prepara sem jejum e sem oração. A gente precisa de jejum e de oração. Então, também peço oração por eles, porque eles também passam lutas lá fora. Porque a gente sabe como os jovens são afrontados. Se a gente que já está na meia idade, assim, uns 20 e poucos, já passa, né? Imagine eles. Né? Então, peço também que vocês estejam cobertando os meus jovens, os meus filhos, sabe? Porque também não é fácil para eles. E eles são o futuro da nossa casa. E o Lucas trouxe aqui um testemunho de um cara do basquete também, que é lindo, sabe? Então, você olha assim, você que estiver em casa no sábado e puder vir, venha participar também. Ah, mas eu não sou jovem. Mas não tem problema.
é nosso convidado do mesmo jeito. Porque todo mundo é jovem. A pastora também não é e vem. Né? Mas eu creio, irmãos, sabe, assim, que Deus tem operado tremendamente na nossa vida. Deus tem feito coisas assim, que nem fez aqui na Bíblia, da vida de Abraão, que foi próspero, que pôde ajudar os irmãos, que pôde, sabe, crescer, foi pai de nações. Abraão não viu a promessa toda da vida dele se cumprir. Abraão não viu. Porque Deus recolheu antes. Mas até hoje, a promessa de Abraão se cumpre em nossas vidas. Até hoje. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, até hoje se cumpre. Até hoje, irmãos. Até hoje. A gente vê as promessas de Abraão. Então, irmãos, sabe assim, eu paro, eu penso. Esse pessoal da Bíblia, que eu olho a Bíblia assim, sabe, cada coisa que eu leio, eu me encanto com as promessas do Senhor. Sabe, eu olho assim para as promessas do Senhor e falo, Senhor, isso também é para mim. Essas promessas também é para mim. Eu creio, sabe, nas promessas do Senhor. Eu creio que o Senhor está operando. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Porque grande é a promessa do Senhor em nossas vidas. Se a sua fé ainda é pouca, se a sua fé ainda não alcança o milagre como Abraão fez aqui com os 318, que foi a guerra, como Davi foi a guerra com 400 homens, como Gideão foi a guerra também com 300 homens. Olha só o que Deus fez na vida dessas pessoas. Não precisou de exército grande. Então você não precisa de muito. Você precisa de pouco. Porque foram 318. Outro foi a guerra com 400. Outro com 300. Gideão foi a guerra apenas com 300 homens. Olha o tamanho do exército que Gideão. Aí você fala assim, pastora, mas como pode? Como que Gideão venceu essa guerra? Só com 300 homens. Era milhares de soldados. Não era 1, 2, não era 100, 200, era milhares. Deus fez com que batesse panela, com que houvesse grito, e acabou todo mundo saindo correndo. Por que que na nossa vida tem que ser diferente? Serve ou não serve o Deus dessa Bíblia? Nós servimos o Deus dessa Bíblia. E a própria palavra de Deus diz o quê? Que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Que Ele não é um Deus que muda. Ele não é um Deus que muda. O humor dele é um só. O humor dele é diferente do nosso. Hoje eu estou bem, hoje eu agradeço. Amanhã eu estou mal, eu choro, eu reclamo. Eu digo que não vou mais na igreja. Aí Deus olha para você e fala assim, filha, se você soubesse o tamanho do amor que eu tenho por você, as minhas misericórdias se renovam todo dia. Porque a gente fala mesmo, quem não fala quando está nervoso? Ah, eu estou cansado, não aguento mais, não vou mais na igreja. Chega de tanto problema. Quanto mais eu oro, parece que pior fica. Não, parei. Aí daqui a pouco você vai lá e fala, ai Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor está no barco. Igual estava no barco dos discípulos. O Senhor está no controle. Então eu creio, irmãos, que vai ser assim na sua vida e na minha vida. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.